O Sérgio, arquiteto urbanista, mestre, né, e também tem um MBA em gestão de projetos. Ele é titular e fundador aí do Grupo Mir, um escritório, né, que tem desenvolvido soluções inovadoras na área de planejamento urbano, ordenamento territorial. Tem se dedicado bastante também nas questões ambientais, né? É presidente do IBAN, né? Me corrija aí se está correto, e também Isso, correto. lá professor na Fundação Dom Cabral para cidades inteligentes e mobilidade urbana. O Sérgio tem muita experiência, né, atuando aí no tema da formulação de planos diretores, instrumentos, e como acho que essa posição dele, né, de atuação, né, em assessoramento, né, em consultoria, acaba colocando ele sempre de uma forma muito ativa em buscar inovações. Então, Sérgio, super obrigado por dedicar seu tempo, compartilhar sua experiência aí com a gente. Muito obrigado, Daniel, Ludmila, Matheus, que hoje, né, não está aqui conosco nessa reunião, mas que é um dos grandes promotores também nesse encontro, e todos que estão participando. Queria destacar aqui a participação também do João Paulo e do Bernardo, nossos dois colegas na MIR, que vão também nos ajudar nesse bate-papo, nessa conversa de hoje. Eu queria destacar, além do agradecimento, a esse ambiente realmente colaborativo de troca de informações, experiências, boas práticas e desafios, mostrando que esse campo do planejamento e da gestão urbana e territorial é um campo necessariamente multidimensional, né? Então ele vai envolver todas as questões que incidem sobre o território, então não só questões no campo urbano, mas também no campo ambiental, no campo social, no campo cultural, no campo do desenvolvimento econômico, né, em todas as suas variáveis aí, mobilidade, adaptação às mudanças climáticas e tantos temas. Portanto, é um campo multidisciplinar e que precisa, né, da colaboração dessas diversas disciplinas e conhecimentos, mas também do envolvimento e do engajamento das diversas partes interessadas. Então, um plano diretor, embora tenha essa abordagem que começa por uma metodologia mais técnica, né? Ele é um plano que só vai ganhar tração se houver um entendimento mais generalizado das partes interessadas em geral, né? Não só a população, né? O legislativo, o executivo, a sociedade civil organizada, né? Todas as partes interessadas, elas não só se engajarem nesse processo, mas também aumentarem essa espécie de letramento urbano ambiental em relação a não só a necessidade de adaptação do nosso território, do nosso tecido urbano e rural a esse novo contexto, né? Mas principalmente de fazer desse plano diretor uma plataforma para um desenvolvimento mais inclusivo, para um desenvolvimento mais sustentável, né, para um desenvolvimento mais equilibrado e que principalmente, né, permita aí por meio da participação das pessoas a sua implantação, o seu desenvolvimento e as suas diversas revisões, né, que são naturais dentro do campo do planejamento urbano. Então é um tema desafiador, né? E eu queria começar a nossa conversa hoje, né, colocando algumas questões, né? Primeiro que a gente não esgota aqui nessas apresentações todo o universo, né, que a gente trata no planejamento urbano e ambiental. São pequenas pinceladas, né? São pequenas pílulas e vitaminas que a gente vai estar trocando aqui com vocês. Então fiquem à vontade de perguntar, interromper, né? Nós aqui também estamos num processo ongoing ali, né? Em revisão desse plano diretor. E a gente sabe, Daniel, como você bem colocou, né, como que não se trata só do desenvolvimento técnico dessa peça, né, mas como que essa peça técnica, jurídica, vai ser endereçada
né, não só em relação às audiências públicas, às comissões, né, o encaminhamento do executivo para o legislativo. Então, a gente entende que todo esse trabalho precisa ser envolvido também por um processo, como eu disse, não só participativo, mas também de capacitação. Né? Acho que isso é fundamental, porque quando a gente discute esses temas, a gente precisa também trazer essa capacitação para que as pessoas entendam, né, essas variáveis, os impactos, os contextos. Né? Então, acho que quanto mais preparada a população tiver para lidar com esses temas, né, melhor qualidade esses instrumentos vão acabar adquirindo. Vou pedir para a Ludmila me ajudar aí na apresentação, para ir passando. Né? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, um artigo recentemente publicado no Estadão, que eu e o Tiago Metzger, sócio aqui também na MIR, né? Ele é biólogo, eu sou arquiteto e urbanista, o João, que está conosco, é geógrafo, e o Bernardo, engenheiro, até acabou de ser admitido aqui no mestrado, na engenharia sanitária e ambiental. Me corrija se eu estiver errado, Bernardo. Não, isso Então, mesmo. realmente essa questão multidisciplinar é fundamental, né? Mas o que eu chamo a atenção para esse artigo, né? Nós não vamos passar ele aqui, né? Mas é só para chamar a atenção para essa manchete mesmo, né? Mudanças climáticas impactam a qualidade de vida nas cidades. A gente tem participado das últimas conferências é, da ONU sobre mudanças climáticas e fica cada vez mais claro como que o tema cidade adquire maior importância e principalmente essas partes interessadas começam a enxergar que a cidade não só, né, é um campo de grande consumo de energia, de recursos naturais, de emissão de gás de efeito estufa, mas é especialmente um campo também para o desenvolvimento dessa novíssima economia verde, limpa, sustentável, de baixo carbono, né? Então estamos falando de cidades com essa incrível capacidade aí de transformação e que não só podem, mas devem ser podem dar essa tração na agenda, né, do combate às mudanças climáticas. Né? Até porque, se a gente for olhar os últimos inventários de gases de efeito estufa das principais capitais brasileiras, né, aí estou falando de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Salvador, Fortaleza, Recife, né? Em todas as cidades que a gente teve acesso aos inventários de gases de efeito estufa, nesse recorte urbano, o setor de maior emissão de gases de efeito estufa é o setor de transporte. Então, de fato, o planejamento urbano, a mobilidade, eles vão impactar diretamente aí na qualidade do ar que a gente respira, né? E podem ser grandes vetores para a nossa mitigação, né? Porque o tema, a Maria Caldas até falou isso no encontro da semana passada, né? O tema da agenda climática, ele trata aí talvez quatro grandes eixos, né? Nós temos esse eixo da mitigação, que dentro da agenda climática vai tratar da eliminação dos emissores de gás de efeito estufa, redução, substituição, né, dessas fontes emissoras por fontes mais limpas. Né? Tem também uma agenda que é fundamental para a gente que trata aí do território, do planejamento municipal e regional, que é o tema da adaptação às mudanças climáticas, ou seja, já estamos vivenciando, né, no Brasil e no mundo, né, as consequências das mudanças climáticas que têm já impactado a vida e economia das pessoas. Né? Então, isso não é uma questão de futuro, é uma questão do presente, é uma emergência que se impõe de como que nós vamos adaptar as nossas estruturas, os nossos negócios, o nosso tecido urbano a essa nova realidade, de forma a aumentar a nossa resiliência climática, que é a nossa capacidade de lidar com esses eventos extremos, né, retornando à normalidade com os menores impactos, prejuízos e perdas de vida, né, e principalmente tornando os nossos territórios não só mais sustentáveis, mas mais inclusivos. Né? Então vem aí um recorte que também a Maria Calda chamou a atenção, que é o recorte de como que o planejamento urbano, né, pode ser indutor, pode contribuir
para reduzir as desigualdades que se abatem sobre o nosso tecido urbano, né? É muito claro quando a gente olha a imagem e começa a analisar, fazendo a primeira etapa aí do diagnóstico de qualquer município, como que o tecido urbano é o reflexo dessa desigualdade, né? Não necessariamente com muros, né? Mas muitas vezes com muros também, né? Ele acaba refletindo essa desigualdade. Então, isso mostra que o campo do planejamento e da gestão, se ele não tiver uma atuação eficiente, ele não só vai se ele não tiver atuação eficiente, ele vai acabar reproduzindo e aumentando essa desigualdade, mas por outro lado, se ele tiver um trabalho integrado aí com a sociedade e os setores, ele pode ser um vetor importante, né? E aí entra esse tema também que a gente acaba trazendo dentro desse artigo, que é o tema da justiça climática, né? Então veja que essa agenda climática, e aí a gente está falando não só dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da nova agenda urbana, mas o que eu tenho percebido nesses encontros que essa agenda climática se transformou quase que num grande guarda-chuva, onde outros grandes macrotemas estão sendo inseridos, né? E é interessante porque acaba sendo uma abordagem bem integrada. Então, só chamando essa atenção como que esse tema é importante. Se a gente pegar um inventário de gás de efeito estufa do Brasil, né, vocês sabem que as maiores emissões do Brasil estão relacionadas às queimadas, né, e ao desmatamento, né? Então veja como que a gente não pode também ter só um olhar homogêneo sobre o Brasil. O Brasil é muito heterogêneo. Então por isso que eu disse, no recorte cidade, o setor de energia, o setor de transporte passa a ser muito importante. Então vem temas do planejamento e da gestão urbana, da mobilidade, do saneamento, da gestão integrada de resíduos, da habitação. Esses são macrotemas que não tem como a gente não enfrentá-los dentro de uma etapa de planejamento, seja ela de elaboração, de revisão de planos, né? E aí a gente está falando de planos de toda a ordem que precisam dialogar, né? O plano diretor como um plano que vai articular diversas políticas que vão incidir sobre o território, né? Então, Ludmila, se você puder passar para a gente. Bom, só falando rapidamente sobre o Grupo MIR, né? Eu acho que a ideia aqui é a gente se dedicar mais ao campo, né, da colaboração, da troca técnica, né? Mas somos aí uma empresa constituída há mais de 20 anos, pode até passar, né? Hoje reunimos aí diversos profissionais, né? Um grupo de mais de 40 profissionais e a gente tem atuado em todo o país, né? Então, estamos trabalhando não só com planos diretores, planos de mobilidade, planos de saneamento, planos de ação, planos locais de ação climática, enfim, todos esses macro temas, planos de desenvolvimento regional, né? Todos esses macro temas que têm uma relação direta aí com o nosso território. Pode passar? Acho que pode passar a isso. Aqui eu acabei já falando, né, dessas questões. A equipe diretamente envolvida com o plano diretor de Ilhéus, né, é formada aí por vários profissionais, tanto daqui da região sudeste, quanto também locais, né, como Nasal, Adriana Aleixo, Rayane, são profissionais da região, né, que já têm uma vivência local também para poder incrementar, né, esse conhecimento local. Pode passar. Bom, Ilhéus é interessante. E Ilhéus é uma cidade que está prestes a completar os seus 500 anos, né? Então é uma cidade que tem não só, né, uma importância histórica, cultural, né, uma importância econômica na região do sul da Bahia, né, mas também uma importância ambiental e turística muito relevante. E é bacana perceber
que Ilhéus a gente conseguiu identificar que já vem, seja não exatamente com esse nome de plano diretor, né, mas já vem endereçando instrumentos de planejamento urbano desde a década de 1930, né? Então, o primeiro instrumento de planejamento já foi em 33, 38, depois em 69, em 79, e aí, como a gente sabe, né, o Estatuto da Cidade de 2001, que deu naquele primeiro momento 5 anos de prazo para os municípios realizarem o seu plano diretor, né? Então, Ilhéus, como a maior parte dos municípios aí que se enquadram nesse recorte, né, fez o seu primeiro plano diretor lá no finalzinho do prazo, né, em 2006, né? Então, é em cima desse planejamento de 2006, que vem recebendo diversas alterações, ajustes, que o nosso trabalho se dedicou, né? Mas com cuidado de olhar também o que vinha sendo pensado desde o século passado, né? Desde a década de 1930, né? Quando alguns visionários já desenvolveram alguns instrumentos de planejamento aí para a região. Pode passar. E o nosso trabalho está nessa fase 2, né, que envolve as propostas de ordenamento territorial, né, como você bem disse, né, que é a fase que o Arthur vai também se dedicar bastante, que é essa elaboração da minuta de lei, né, ela também está envolvida nessa etapa 2. Então, já foi feito na etapa 1, né, toda uma etapa preparatória, coleta de dados, diagnóstico, né, bastante exaustivo, né. O interessante que eu queria destacar, e aí Bernardo e João fiquem à vontade também para ir complementando, é que esse plano diretor ele já nasce no seu diagnóstico já pensando em eixos estruturantes, não em relação ao prognóstico, mas para uma análise que, embora ela se dedique, né, no diagnóstico a todos os temas, né, que são caros a um plano diretor, a gente já começa a ver uma organização em eixos temáticos, aglutinando, né, diversos assuntos, diversos temas e agrupando ele em eixos estruturantes, que depois vão nos ajudar muito na fase de proposta de ordenamento, porque a gente vai conseguir, já por meio desses eixos estruturantes, começar a construir indicadores que vão ser muito úteis para uma fase pós-plano diretor, que é uma fase de monitoramento. Então, o que a gente percebeu é que o plano diretor ele não só precisa ter um diagnóstico robusto, um prognóstico bastante assertivo, como minuta de lei, etc., mas ele precisa trazer desde o seu nascedouro já as bases dos indicadores que vão ser trabalhados e dos instrumentos de monitoramento. Porque uma das grandes chaves que a gente tem percebido aí e que faltam, né, em grande parte aí dos planos, principalmente da primeira leva, são os instrumentos de gestão, monitoramento, acompanhamento, que vão subsidiar os ajustes, né, as revisões e até mesmo eles vão subsidiar os institutos de planejamento, né, que vão se dedicar a esse monitoramento, a esse acompanhamento dos indicadores, enfim, a esses ajustes. Então, a gente está nessa fase aí de propostas de ordenamento. Não chegamos ainda, viu, Arthur, na fase da minuta de lei propriamente dita. E uma outra preocupação que a gente tem é que o plano diretor não seja só um conjunto de diretrizes políticas, normas, orientações, enfim, mas que ele consiga também espacializar, né? Que a gente consiga ter uma espécie de, vamos fazer aí um paralelo, né? Eu sei que nós não estamos nessa fase ainda, mas da mesma forma que na arquitetura a gente tem trabalhado o BIM, né? O Building Information Modeling, né? Como uma forma de espacializar, né, de projetar de uma forma integrada todas as disciplinas, né, em 3 dimensões, enxergando quais são as disciplinas, as variáveis, fazendo disso também um espaço de simulação e de criação de cenários. O plano diretor também precisa criar nessa fase de planejamento a sua espacialização, não só das volumetrias, dos parâmetros, mas dos resultados, dos indicadores que aquele plano diretor pretende alterar, né? Então, eu acho que a minuta de lei fica ainda mais complexa nesse sentido, porque ela vai ser resultado não só de um conjunto de diretrizes
e de políticas que incidem sobre o território, mas a gente já pode ir além com as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje para criar cenários, para poder tomar decisões, né, para poder agrupar macrotemas, para desenvolver, por exemplo, né, políticas que podem ser indutoras de novas centralidades, reduzindo a dependência aí em relação a algumas áreas, né, fazendo com que os instrumentos urbanísticos possam dar tração em todos esses temas, né? E a gente vê que poucas cidades, né, que não são capitais, e mesmo algumas capitais têm tido dificuldade ainda em regulamentar todos os instrumentos, políticas e recursos que estão lá no nosso Estatuto da Cidade, né? Então, a gente vê que agora é que a sociedade em geral está começando a assimilar alguns instrumentos que podem ser verdadeiros motores, né, de desenvolvimento, de promoção, né, da sustentabilidade, da cultura. Então, só para citar alguns, né, que aqui nesse contexto todos dominam, mas que eles podem ser muito bem calibrados, né, a outorga onerosa, é, é, a transferência do direito de construção, né? E isso normalmente a gente tem utilizado para alguns temas, mas a gente pode alargar, né, a utilização dessas operações urbanas, enfim, de todo essa caixa de ferramentas que tem lá no Estatuto da Cidade, que a gente pode utilizar essa caixa de ferramentas para dar tração a diversas políticas, né? Pode passar, por gentileza. Bom, é, com certeza, né, o fator-chave de sucesso de um plano diretor é esse engajamento de todas as partes interessadas, né? Então, até aí nenhuma novidade, né? A não ser e esse engajamento, a gente tem utilizado muito uma visão que não é aquela visão um pouco estática, né, de que a gente faz audiências públicas, leva conhecimento, abre algum espaço, alguma consulta pública. A gente tem lançado mão, na maioria das vezes, de um entendimento até que vem de alguns estudos que falam sobre a qualidade do processo participativo, né? E não só a quantidade de participantes. Então, normalmente a gente mede o sucesso de um processo participativo, usualmente, né, em relação ao número de audiências, encontros, oficinas, número de participantes e etc. E muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente precisa calibrar esse processo participativo para ele ter qualidade. O que eu quero dizer com isso, né? Se a gente simplesmente faz processos participativos onde os interessados participam, provavelmente a gente vai estar reproduzindo no processo participativo a desigualdade que existe na sociedade. Então, aqueles grupos que são economicamente mais fortes, né, e que têm uma condição até mesmo de defender as suas próprias ideias com maiores argumentos, etc., eles acabam tendo um maior peso, né, na discussão e, consequentemente, no resultado desse processo participativo. Então, acho que é fundamental, do ponto de vista territorial, a gente calibrar as pessoas que participam para garantir que as minorias, para garantir, né, que as classes menos favorecidas tenham o seu espaço de fala, né, assegurado, né, para garantir que as pautas da periferia estejam na centralidade da discussão de um plano diretor, né, e isso a gente vai fazer, por exemplo, com conferências, né, como é a experiência, por exemplo, de Belo Horizonte, e a gente tem acompanhado as conferências municipais de política urbana, elas têm trabalhado muito bem esse recorte da participação. Então, seja definindo, né, uma distribuição igualitária em relação às 9 regionais, no caso de Belo Horizonte, né, agora recentemente aprovada aí uma 10ª regional, né, dividido entre os setores, né, então nas conferências aqui tem tido um cuidado muito grande para que o setor técnico, o setor popular, o setor empresarial, cada um tenha a sua representação. Então, isso pega a primeira dimensão desse processo participativo, que é quem participa, né? Se a gente não tiver essa primeira pergunta, quem participa, e que às vezes assusta um pouco, né, algumas partes interessadas, fala, não, participa quem quiser.
Não, é importante que tenha na nossa visão, né, esse primeiro recorte de quem participa para assegurar, né, um equilíbrio de todas as partes e de todas as regiões, para que a gente não tenha uma prevalência de de um determinado setor da sociedade ou de uma determinada região da sociedade. Então, essa é a primeira dimensão, né? A segunda dimensão que eu queria chamar a atenção é como que essa participação acontece. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa tentar construir, por meio desse processo, dentro, né, claro, dentro das possibilidades, para que a gente consiga construir consensos. E aí a experiência das COPs é muito interessante, fazendo aí o link, né, com as conferências da ONU sobre mudanças climáticas, que são decisões difíceis de serem tomadas, mas que são construídas por consenso, né? E para que esse consenso para que esse consenso seja obtido, você tem diversas estratégias de subdividir em grupos, etc., para poder ir construindo consensos em pequenos grupos e depois construir um grande consenso ao final, né? O que eu quero dizer isso trazendo para o plano diretor? O como essa participação acontece, já que a gente já tratou do quem participa, é muito importante. Se a gente institui só uma deliberação, né, dessas oficinas ou dessas conferências, por exemplo, por um sistema simples de votação, eu vou estar incitando muito mais a disputa e a divisão do que a construção de consenso. Então, isso é uma questão que eu acho que a gente pode utilizar outras estratégias para não ficar todas as grandes decisões numa votação de maioria, por exemplo. Porque se você tiver 100 pessoas e 51 votarem a favor de uma proposta e ela for aprovada, você vai ter a maioria aprovando aquilo. Mas você vai ter, nesse exemplo, 49% insatisfeito, provavelmente, com aquela deliberação. Então, talvez tenham outros mecanismos, que é o que a gente está explorando, que eu vou trazer algumas experiências, sem esgotar o tema, que mostram que existem estratégias para a construção de consenso. Então, eu vou pedir para a Ludmila me ajudar, por exemplo, se puder só abrir o outro arquivo, Ludmila, que é um arquivo de suporte aí que eu te mandei, para te mostrar, para a gente compartilhar uma experiência diferente que a gente está tendo aqui. Bom, enquanto vai abrindo, eu vou contar para você sobre essa experiência, né? É mais uma ferramenta, né? Ela não esgota o tema. Mas, por exemplo, a gente trabalhou já em vários municípios, ainda até num sistema de experimentação, foi até parte da minha pesquisa, e depois a gente começou a experimentar em projetos mesmo, né? Então, é um trabalho onde as pessoas começam a se expressar, não por meio isso, pode passar, por gentileza. Por exemplo, nós fizemos uma oficina agora participativa para trabalhar esse tema de refúgios climáticos, mas a gente tem trabalhado também nos planos diretores. Só vou mostrar alguns materiais para vocês. Pode ir passando, pode ir passando. Isso, pode passar, porque não é esse o nosso tema, mas só chegar aí, chegamos no processo participativo, né? Então a gente trabalhou pesquisas de percepção. Pode voltar, pode voltar. Aí passou rápido demais. Pode voltar. Vai voltando na hora que for para parar, eu te falo. Pode ir voltando. Mais um, mais um. Isso. Aí, legal. Isso, agora. Volta naquele que tem as fotos. Isso, mais uma. Mais um slide e aí a gente chega nele. Beleza. Então, só comentar com vocês. Esse processo, por exemplo, é um processo inspirado numa metodologia norte-americana que chama Charrette e que a gente adaptou para esse contexto, né? Então, ao invés das pessoas irem ao microfone, por exemplo, defender uma ideia, como acontece em oficinas, ou em audiências, ou em processos participativos, a gente oferece para as pessoas, né, uma certa capacitação, aonde a gente explica que as pessoas podem se expressar por meio de desenhos.
de croquis, né? Então, no primeiro momento, muitas pessoas ficam um pouco inibidas, falam, ah, mas eu não sei desenhar, e a gente explica que o que vale não é a qualidade do desenho, né? O que vale é a qualidade da proposta. Por quê, né? Então a pessoa pode desenhar um retângulo e puxar ali quadra de futebol. Pode fazer uma linha e escrever revitalização de rios. Pode fazer uma arvorezinha bem simples e explicar, né? Vamos supor, recomposição de mata ciliar ou corredores ecológicos. Então, é claro que tem uma legenda, né? Então, o que vale não é a qualidade do desenho, mas quando você utiliza essa metodologia, por exemplo, das pessoas se expressarem por meio gráfico e não por meio de palavras, o meio gráfico ele determina que você coloca naquele desenho já automaticamente um problema e uma solução. Então é interessante que não vira simplesmente um conjunto de problemas que são reunidos normalmente em alguns encontros, mas as pessoas já começam a projetar a solução. E ao projetar, a gente vai explorar depois numa segunda camada, não só a questão da ideia, mas depois a questão da localização e depois outras dimensões, o que que essa ideia e essa localização podem trazer de resultado para aquela comunidade, para aquela região ou para aquele tema, né? Então, esse processo de desenho, baseado nessa metodologia Charrette, ele é bem interessante, ele é bem propositivo. E aí tem um segundo recorte no quem participa ainda dentro dessa Charrette. A gente pode organizar essas mesas, porque normalmente as pessoas elas têm a liberdade de produzir individualmente o seu desenho, de produzir em grupo, coletivamente, só que nós vamos organizar essas mesas para que os diversos setores não fiquem divididos por mesa, né, e fiquem misturados. Então você começa a ver muito mais a construção de convergências, de consensos, do que de disputas. Depois, claro, né? Estou passando aqui rápido, a gente organiza esses desenhos em eixos temáticos, depois cada grupo vai apresentar as suas propostas, e ao final, né, e a gente está falando aí de um conjunto já de experiências que a gente fez, a gente percebe que há muito mais convergências entre os setores da sociedade do que divergências quando você tem um processo que é um processo que elimina um pouco a disputa, né, e favorece mais as convergências, né? Então, pode passar um slide para a gente ver, Ludmila? Isso. Aí alguns desenhos, né? Isso de uma oficina específica de refúgios climáticos, né? Para adaptação aí das cidades, mas a gente começa a perceber como que o desenho ele já traz esse elemento, né? Do diagnóstico e do prognóstico na própria peça de forma integrada, né? A gente fez isso em Belo Horizonte, fizemos isso em Montes Claros, fizemos isso em Uberlândia, estamos fazendo alguns processos agora em Fortaleza, em Palmas, em Nova Friburgo, então é bem interessante. Então a gente falou da primeira dimensão, que é quem participa, a segunda dimensão, que é como que essa participação pode se dar para construir mais consensos do que dissensos e disputas, né? E a terceira dimensão que a gente tem que pensar num processo participativo é a dimensão que, como de fato aquelas políticas, diretrizes, ações que são resultantes de um processo participativo, de fato vão se transformar em políticas públicas e ações efetivas. Isso é fundamental para dar credibilidade e garantir um engajamento crescente das pessoas num processo que vai além do planejamento do plano diretor em si e, porventura, até a aprovação, para que a gente possa ter cada vez mais pessoas engajadas na fase seguinte, né, que é da implantação dessas ações, que é do monitoramento dessas ações. Então, se você tem um plano diretor que no final, grande parte ou uma parte significativa, fica com a percepção de que tudo aquilo que ela investiu de tempo, de energia, não resultou na construção de políticas e ações efetivas, você vai distanciando as pessoas desse processo com o tempo, ou perdendo a credibilidade desse processo, né? Ou restringindo a participação só a determinados atores. Então, a ideia é que você possa ter essas três dimensões: quem participa, como participa e como que essas ações
resultantes do processo realmente se transformam em políticas e ações efetivas, né? E aí é claro que a gente não pode deixar de citar outros instrumentos que vão favorecer esse letramento, essa capacitação e esse engajamento, como o próprio orçamento participativo, tantas outras estratégias, né, que precisam ser resgatadas aí nesse contexto. Aí, Ludmila, se você puder voltar. Ah, vamos aproveitar só esse, antes de voltar para outra apresentação, lá acho que é no comecinho, deixa eu só ver. Passa, deixa eu só. Pode ir passando, pode ir descendo. Deixa eu só ver se é em cima ou embaixo. Pode ir descendo. Aí, pode parar, pode parar. Isso, joia. Essa é uma outra experiência. Estou só fazendo um recorte aqui para a gente enxergar algumas possibilidades antes de retornar para o plano diretor de Ilhéus, plano diretor participativo de Ilhéus propriamente dito, né? Esse é um trabalho que nós estamos fazendo com outros municípios, mas que a gente pretende aplicar também em Ilhéus, né? Que é a construção de um banco de dados que vai organizar todos os eixos, né, que estão sendo trabalhados, né, em projetos, em ações, em planos, e depois nós vamos conseguir ter, então, um banco de dados mesmo para orientar o desenvolvimento dessa fase de planejamento, mas também para ser um instrumento para a gestão no pós-aprovação de um plano, seja ele diretor ou qual for, né? Então, se puder passar mais uma lâmina aí para a gente, Ludmila. Então, a gente montou pelo Power BI, né, esse plano de ação. Ele se traduz aí, né, nas ações propriamente ditas, então a gente consegue dar uma transparência, consegue mostrar a evolução de cada uma dessas ações, que, por exemplo, podem ser resultantes desse processo participativo. A gente consegue ver nessa solução que a gente desenvolveu um mapa de atores, então quais são os atores que vão estar envolvidos, diretamente envolvidos com cada uma dessas ações. A gente consegue ver um painel que é um painel de monitoramento, então dando aí uma transparência e uma possibilidade das pessoas acompanharem cada passo, cada ação, cada deliberação que foi resultante de um processo participativo e uma camada aí de comunicação e mobilização, né? Depois eu abro para vocês o Power BI como que ficou, mas ele é intuitivo, ele é dinâmico, então tudo que vai alterando ele já vai abastecendo, mostrando evolução em percentual, né? Pode trazer diversas ferramentas aí para proporcionar esse acompanhamento com foco nessa terceira dimensão que eu falei, que é como que as ações, né, e as políticas são efetivamente implantadas no território. Agora, Ludmila, a gente pode voltar para aquela primeira apresentação e a gente retoma o fio aí do Plano Diretor Participativo de Ilhéus. Até aqui, gente, querem comentar alguma questão? A gente segue, tá? Tô falando demais ou tá bacana? Posso seguir nessa toada? Pode seguir, aí depois acho que a gente abre aqui para as perguntas para o pessoal. Tá ótimo. Então, aí do plano diretor, hoje a gente tem muitas ferramentas, né, que podem ser utilizadas para poder colocar esse tema no cotidiano das pessoas, né? Então a gente não pode abrir mão dos podcasts, do rádio, da televisão, das audiências, da oficina, dos espaços de referência. Então lá em Ilhéus a gente conseguiu colocar alguns banners, né? Por meio de QR Code as pessoas podiam interagir também. Fizemos um mapa falado que o Bernardo vai trazer com mais propriedade aí para a gente, né? Por meio de algumas ferramentas tecnológicas. Então, enfim, hoje a gente tem um conjunto de canais, né? Redes sociais, etc., que tem que ser utilizadas para inserir esse tema no cotidiano das pessoas. Isso é muito importante. Então, eu acho que não dá para ficar só na cartilha básica do processo participativo, a gente tem que utilizar todas as ferramentas e deixar a discussão se instalar, né? É bom que a discussão se instale, mesmo que a gente vê
claramente nessas discussões que aqueles grupos, né, que são os grupos que sempre tiveram maior controle sobre a formulação de política, eles acabam se pronunciando nesse processo. E aí, de novo, né, a gente tem que ter o cuidado também de escolher canais que vão também trazer outros grupos que têm menor espaço na formulação de políticas à mesa para essa discussão. Né? Isso é muito importante. Até na escolha, né, se você vai falar com uma rádio, você vai falar com a rádio que vai com as diversas rádios, né, que vão atender aos diversos segmentos aí para instalar uma discussão mais equilibrada, né? Pode passar. Bom, esse eu achei legal também, que foi uma estratégia que a gente lançou mão. Eu acho que aí não vai passar, porque eu mandei em PDF, mas a gente conseguiu, né, entrevistar atores, e esses atores da sociedade civil, né, no caso, são atores que já são reconhecidos lá em Ilhéus, então são pessoas ligadas à ONG de meio ambiente, ligadas a diversos movimentos sociais, de moradia, enfim, movimentos ligados à construção civil, aos diversos setores da sociedade, é, fazer com que eles também se comprometam com o plano diretor. Então, eles que convidam para o plano diretor. Então, não necessariamente é o poder público ou a equipe de consultoria, mas os atores da sociedade civil é que vão convidar e falar sobre a importância do plano diretor. Então, isso foi bem interessante, porque não é o município só convidando, né? São os atores-chave que já são reconhecidos pela sociedade na área de cultura, de meio ambiente, desenvolvimento econômico, mobilidade, moradia, saneamento, vilas e favelas, ou seja, os atores que realmente são reconhecidos na sociedade, convidando e pautando o plano diretor. Então, isso eu achei bem interessante, que dá uma outra perspectiva, né? Não fica aquela coisa formal só do plano diretor convida, aquela liturgia, né, do poder público, né? E sim a sociedade civil cada vez mais não é só participando, mas convidando, endereçando, pautando esse tema. E o outro recurso que eu vou passar para o Bernardo compartilhar e para o João é o recurso do mapa falado, né? Então a gente fez aí um site, como, né, todos os planos de diretor fazem, né? Mas a gente colocou alguns recursos tecnológicos que não eliminam também os recursos analógicos, né? Mas complementam para poder aumentar aí não só a participação, mas a qualidade dessa participação também. Bernardo, você quer compartilhar conosco? Claro, bom dia Joia. pessoal. Novamente aí reforçar os agradecimentos, né, pelo convite, a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí do nosso trabalho que tem sido desenvolvido em Ilhéus. Tive a oportunidade de assistir também as apresentações da Vanessa, da Maria Caldas e do Daniel. Assim, foram realmente discussões riquíssimas e que forneceram insights assim bem legais aqui, principalmente na fase, né, que a nossa equipe está do desenvolvimento aí, tanto do macrozoneamento e do zoneamento, e como a gente vai traduzir essas estratégias em instrumentos urbanísticos de fato, né, que vão incidir sobre o território. Mais especificamente sobre as nossas plataformas, né, a gente tem o nosso site. Aí eu não sei se vale a pena, Ludmila, você clicar nesse primeiro link, ilhéus500.com.br, para a gente só passar brevemente o conteúdo. Aí eu acho que você vai precisar compartilhar sua outra janela. Mas é a ideia, né, da nossa plataforma do site, é contextualizar e capacitar toda a população, né, que tem acesso a essa plataforma do que é o plano diretor, quais são os seus... Bernardo, só um momento. Vocês estão vendo a janela aí? Não, ainda não. Enquanto vai abrindo, Agora sim. ótimo. Só fazer um parêntese, né? A gente já tinha testado algumas dessas ferramentas em alguns planos de manejo de unidade de conservação. Então, a gente chegou a criar uma plataforma com base nessa tecnologia da Esri, né? Que quem está aí no meio de geoprocessamento conhece o ArcGIS, o ArcView,
e a gente já tinha feito um plano de manejo onde a população ia trabalhando as camadas, então esse trabalho agora já é resultado dessas ferramentas que a gente já vem desenvolvendo, né, junto com a tecnologia. Mas vai lá, Bernardo. Isso, então nessa página inicial a gente tem os objetivos do plano diretor, né, todas as etapas. Pode ir descendo, Ludmila, por favor. A linha do tempo, né, dos planos diretores, como o Sérgio mencionou, desde 1933 a gente já tem isso incipiente em Ilhéus, as etapas, enfim. Aí, tratando especificamente do mapa falado, você vai conseguir acessar ali no terceiro ícone, Ludmila, lá da barra inicial, do nosso site, que é o mapa falado, aí ele vai abrir uma outra janela. Isso. Então, aí a gente tem essa interface inicial, né, que faz dá todas as diretrizes para o usuário, né, conseguir integrar ali, seja no próprio celular ou no computador, a gente tem essa opção, né, hoje a gente tem muito mais esse contato com os smartphones, então essa plataforma também é compatível com os smartphones, e a ideia é que seja uma plataforma interativa mesmo, e principalmente para aquelas pessoas, né, que têm esse contato, né, com plataformas de geoprocessamento, então dá a oportunidade da pessoa ligar e desligar camadas ali extremamente relevantes e que também foram os nossos insumos aí para as propostas do macrozoneamento, né, até o momento. Então, permite ao usuário essa sobreposição de camadas no tema que lhe for caro. Além disso, né, após essa sobreposição de camadas, a gente propõe o que seria o conceito do mapa falado, que são contribuições inseridas no próprio território, né? Então, áreas que o cidadão ilhéense considerar críticas e que precisam de alguma intervenção e que o plano diretor possa ser um indutor disso, a pessoa marca ali e já propõe uma solução que ela considera assim mais aplicável àquela realidade, né? Então, a gente teve algumas contribuições aí, além, claro, né, das contribuições físicas para não restringir unicamente essa plataforma. Bom, pessoal, bom dia, sou o João. Complementando aí o Sérgio e o Bernardo, né, lembrando que o plano diretor de Ilhéus, o vigente, né, ele é de 2006, então a gente tem aí uma evolução territorial muito grande, né, de quase 20 anos aí, de um território muito extenso e de um território muito diverso, né, então a gente tem esse mapa falado, mas como o Sérgio trouxe também, para que a gente dê essa abrangência e dê também a voz a outras pessoas que não conseguiram, né, ou que não têm acesso a esse recurso, a gente então também chegou a fazer uma reunião prévia, onde as pessoas também puderam fazer a sua contribuição de forma manual, e aí essas contribuições foram inseridas por nós, né, então assim, realmente foi um momento muito rico, onde a gente conseguiu, de alguma forma, abranger 100% do território, de forma manual, de forma automatizada, né, de forma informatizada aí através do nosso mapa falado. Como também o Bernardo trouxe, toda essa plataforma que a gente construiu foi no meio gel. Então, essa interação, né, entre atualizações dos dados que já existiam para atualização dos novos dados nas nossas proposições, elas são de forma, de alguma forma automatizada, porque a gente consegue essa agilidade de trocar pelo banco de dados a informação, onde a gente consegue representá-la aí, e essas atualizações são de forma, não vou falar instantâneas, mas elas são de uma forma bem mais rápida aí, para que a gente consiga, então, trazer essa representação de uma forma mais integral. Outra coisa que a gente trouxe também, a gente colocou, então, as camadas do plano diretor já existente, e não só isso, todos os indicadores que foram feitos no diagnóstico, também nós conseguimos trazer para cá, porque na época na fase de diagnóstico, ela foi realmente muito, teve uma participação muito esmiuçada aí, em todos os distritos do território, então foi possível também construir um banco de dados muito rico e muito complexo aí, para que a gente então também conseguisse trazer e refletir isso aí agora para a proposição do novo zoneamento. E a importância de publicizar esse banco de dados, né, João? Então, através dessa plataforma, a gente consegue publicizar esses dados e toda a população tem acesso a tudo que a equipe técnica está utilizando como base para a elaboração dessas propostas.
E tem uma questão interessante também do geoprocessamento, que ele vai permitir que a gente insira diversas camadas que, de alguma forma, vão incidir sobre o território, né? Então, são camadas no tema municipal, mas tem no tema estadual, né? No tema federal. Então, estamos falando de unidade de conservação, né? De áreas, por exemplo, de alagamento, inundação, né? O plano de prevenção de risco e desastre, por exemplo. Então, são temas que hoje o plano diretor precisa enfrentar, né? Que é como, da mesma forma que a gente falou lá no início, né? Como que a gente vai adaptar o território ao enfrentamento das mudanças climáticas, ao enfrentamento da desigualdade social, ao enfrentamento de uma nova lógica de uso e ocupação do território. Então, essas questões, elas são questões-chave, que já vão perseguir esse plano diretor, independente do seu território, né? Então, a gente vai olhar uma questão já que diz respeito a todas as cidades, né? Saneamento, habitação, mobilidade como um todo, né? Falando não só de transporte de pessoas, mas também de cargas, né? De bens e serviços, enfim, esses temas, né? A questão de adaptação às mudanças climáticas, mitigação, o próprio financiamento, né, desses investimentos, são temas que vão estar no plano diretor. E o geoprocessamento vai nos ajudar a criar, não só a mostrar o cenário de hoje do diagnóstico, mas criar cenários aonde determinadas variáveis vão acontecer. Então, no caso de Ilhéus, por exemplo, só para a gente contextualizar, né, nós estamos diante não só da transformação incremental do município, mas de alguns vetores que podem ser muito determinantes para a formulação dessas políticas. Então, há um projeto em curso de um porto, né, que é o Porto Sul, há um projeto em curso de uma ferrovia, né, que é a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, há em curso também um complexo industrial e logístico. Então, todas essas variáveis, elas vão ser determinantes aí para o futuro do território de Ilhéus. Então, a gente cria cenários, e aí o GEL e os bancos de dados e a tecnologia vai nos ajudar. E a gente não define exatamente um cenário. No nosso estudo, por exemplo, há um cenário mais otimista, um mais realista e um mais pessimista em relação a essas grandes variáveis. E a gente começa a ponderar o que vai acontecer se tudo isso acontecer ao mesmo tempo. Então, quais seriam as ações a serem tomadas? Ou se metade acontecer, ou se quase nada acontecer, porque isso tudo está no radar. Então, acho que essas tecnologias vão nos ajudar a instrumentalizar, né, essa visão e as políticas que precisam ser calibradas ou recalibradas de acordo com a dinâmica que o município adquirir. Por isso que eu estou dizendo isso, porque a formulação das políticas, ela precisa também ter esse espaço de manobra, né? Então, você tem alguns macrozoneamentos e alguns zoneamentos que vão ter que adquirir outras características caso um determinado fenômeno aconteça. Caso ele não aconteça integralmente, ela pode adquirir outras características. Então, isso já tem que estar modelado. Pensando aí nos desafios também, né, Sérgio? A gente está pensando em um município que agora em 2025 completa 500 anos, né? Então a gente está trazendo aí um pouco da história do nosso país, né? Esse município. E além disso, o Ilhéus hoje é o município que tem a maior costa, né? Assim, ele tem um dos seus perímetros, ele faz divisa então com o Oceano Atlântico, onde tem aí sua diversidade tanto do território quanto, né, de toda a questão ambiental aí também. Daniel, você quer perguntar? Sim, eu queria aproveitar que vocês estão com o gel na tela, só para entender. Essa base gel, ela é da consultoria ou ela é do município? Isso fica com o município? Como é que funciona isso? Está no site do município ou ele é uma ferramenta assim só do processo? Uma boa pergunta, né? Hoje a gente que está instrumentalizando, né? Mas a proposta é que a gente possa instrumentalizar o município para que ao final ele receba, né? Não só a base de dados, mas uma capacitação, né? E os recursos para poder fazer a gestão
do território e o monitoramento das ações com base nisso, né? Então, por isso que o plano diretor não pode acabar só na aprovação pelo legislativo, né? E na regulamentação, mas ele precisa estar acompanhado também desses mecanismos de monitoramento, gestão e etc, né? Daí a importância, inclusive, dos institutos de planejamento, né, que vão dar conta da continuidade, do monitoramento e da gestão de todo esse processo de forma contínua. Mas Certo. hoje no nosso escopo, né, a gente já colocou lá no nosso plano de trabalho que a nossa proposta é entregar e instrumentalizar o município. Mas ele vai precisar de uma etapa também que ele vai precisar de recursos, né? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, para poder utilizar esses instrumentos. E pelo que eu estou entendendo, o munícipe ele pode adicionar uma contribuição, certo? Sim, Certo. exato. E como é que funciona, assim, a validação dessa proposição dele e a devolutiva? Certo, Daniel. Aí ele passa por um crivo aqui da nossa equipe técnica, né, com base em todo o diagnóstico que já foi feito, e aí a gente tenta levar essas questões que forem mais polêmicas, assim, e mais discutidas durante as oficinas para a discussão ampla da população. Então, obviamente que nem tudo aí vai ser atendido, isso vai ser só mais um insumo, né, para a gente ter aqui como diagnóstico, como proposições para avaliar o que vai ser pertinente ou não para a nossa proposta. Mas, por exemplo, o que o munícipe registrar, eh, o munícipe ele tem acesso ao, por exemplo, ao aplicativo, que eu entendi um aplicativo, né? Ele está lá no Isso, celular dele, ele consegue, colocar. isso. Aí, qualquer coisa que esse município colocar já aparece na base? Já aparece. A ideia é que seja uma plataforma colaborativa mesmo. E aí aparece o nome, inclusive, do contribuinte. Tá. Então ele Isso, pode ser uma coisa, assim, até meio absurda ou com uma redação meio tosca, sim, o que ele colocar ali vai aparecer. exato. Tá, A ideia é que seja uma plataforma colaborativa mesmo, mas que passe por esse crivo, né, antes, né, esse crivo técnico para ver o que vai ser incorporado e o que não vai ser. tá certo. Beleza, obrigado. Bom, acho que vale só a gente mostrar ali, Bernardo, Ludmila. Sim, pode falar, Douglas. não, só aproveitando a fala do Daniel, a gente está trabalhando, né, em Congonhas com uma plataforma ArcGIS, né? A gente chegou a testar a plataforma participativa através do GeoPlanner, dentro de um plano que a gente fez até em conjunto com a Fundação Van Cabral, né, que uma das oficinas que a gente fez do nosso plano de desenvolvimento econômico, a gente chegou a testar o GeoPlanner. E aí a ArcGIS descontinuou o GeoPlanner, né? Ela não está fornecendo mais. Aí eu só queria entender como vocês estão trabalhando nisso. Se é dentro de um webmap, você cria um aplicativo dentro do ecossistema ArcGIS, ou se vocês estavam também no GeoPlanner, como é que estão fazendo esse tipo de ferramenta aí? Show, Douglas. Obrigado pela pergunta. A gente não chegou a utilizar o GeoPlanner. É realmente essa estratégia que você mencionou. A gente tem um webmap, né, que compila toda essa base de dados, e aí, através desse webmap, a gente cria um Experience Builder, que é justamente essa aplicação, que ela pode ser aí compartilhada tanto via desktop mesmo ou pelo celular. Então, é um aplicativo que a gente criou dentro do ArcGIS, mas tendo como base esse webmap que compila todas as camadas. Para o usuário, a vantagem é que ele não precisa instalar nada. Qualquer navegador, né? Explorer, Chrome, Firefox, qualquer navegador sem precisar instalar nada, ele vai ter acesso a todos os recursos, seja pelo celular, seja pelo desktop. Então, essa que é a vantagem que a gente achou que, né, não precisa instalar um app, nada disso. Isso. Vou deixar meu e-mail aqui, Douglas, aí qualquer dúvida que você tiver sobre maior detalhamento da construção, né, do que foi essa aplicação, a gente pode ter um outro momento.
Daniela? Agradeço. Está bem alinhado aí com o que a gente está fazendo também, acho que vai ser boa essa troca. Beleza. Eu gostaria de dar uma contribuição. Meu nome é Daniela, eu sou uma das consultoras aí, eu trabalho com a parte de caminhabilidade no plano, e, enfim, essa metodologia, ela esbarra bastante na questão do geodesign. Não sei se todos aqui já escutaram, já, né, tiveram algum tipo de informação em relação a isso. E aí, essa questão do Daniel que ele trouxe, né, do acesso e das propostas e dessa filtragem e tudo mais, a parte de geodesign, uma parte da metodologia é justamente reunir todos os atores, né, da sociedade civil e discutir problemáticas dentro dessas diversas camadas que vocês mencionaram, né? E aí, com base nisso, identificados os principais problemas, né, os principais desafios que todos ali enxergam, e aí nessa própria plataforma são inseridas as possíveis soluções. E aí tem um processo ali de discussão entre as pessoas, né, entre esses representantes, e a escolha daquelas propostas mais votadas. Então, isso acaba sendo um processo, né, obviamente participativo, com um nível de seleção e discussão entre todos os atores, talvez um pouco mais aprofundado, né? Então, pode ser... E assim, eu acho que o mais difícil do geodesign é justamente essa questão que o Douglas trouxe, da plataforma, de desenvolver a plataforma. Tendo a plataforma, essa metodologia é facilmente assim, aplicada, sabe? E tem uma professora da arquitetura da UFMG, a Ana Clara Mourão, que desenvolveu, assim, né, no centro de pesquisa dela, essa plataforma que se chama, eu acho que é Geodesign Bra, alguma coisa assim, que, às vezes, ela pode dar suporte, assim, né, nas metodologias, enfim, futuras que poderão ser aplicadas. Mas aqui é mais a título de informação mesmo né, contribuição nesse sentido do que qualquer outra coisa. Então, obrigada aí pela explanação, pessoal. Ótimo, Daniela, obrigado. A gente até teve a oportunidade de trabalhar com a professora Ana Clara num projeto de pesquisa do Conjunto Paulo VI, e a gente trabalhou essa ferramenta do geodesign, né, em cima daquele livro até do Carl Steinitz, e fizemos até com alunos, né, de escolas públicas. Foi muito interessante, realmente muito legal, muito descomplicado a forma que ela, né, que ela trabalhou, a metodologia que ela desenvolveu, né, e a gente está tentando perseguir também para ser o mais acessível, né, e que isso tenha aí uma metodologia, um framework, né, de referência, e a gente se utiliza muito do framework do geodesign, do livro do Carl Steinitz nesse trabalho, tá? Então vai ao encontro aí, é muito legal o trabalho dela, Ana Clara, é fantástica. Exato. Obrigada. Só complementando, Daniela, a gente não teve esse momento, né, do geodesign, porque no momento das oficinas participativas a plataforma ainda não estava 100% construída, mas a gente teve esse momento colaborativo na primeira oficina participativa, onde a gente disponibilizou, né, de forma física mesmo, diversos mapas com a maioria dessas camadas que constam na nossa plataforma, e as pessoas puderam também contribuir ali espacialmente de forma física, né, e até está um pouco na apresentação também a nossa metodologia sobre as principais diretrizes e instrumentos que a população imaginava para os problemas que a gente elencou durante essa oficina. Mas é bastante interessante mesmo essas estratégias do geodesign. Acho que pode passar aí, Ludmila, por favor. Vou explicar de forma bem breve assim, sobre o que a gente vem construindo, né, a nível de metodologia para essas propostas de ordenamento territorial. Pode passar.
Então, os conceitos, né, que orientam todas essas estratégias que a gente está elencando, né, para o plano diretor de Ilhéus, basicamente, tudo isso condensa a nossa visão de futuro e o que a gente espera para o município para os próximos 10 anos, no horizonte de planejamento do plano diretor. São alguns conceitos que permeiam a nova agenda urbana, né, e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, seria promover a justa distribuição dos ônus e bônus decorrente desses investimentos públicos, o direito à moradia, à habitação social, que forma isso pode ser feito através, né, de mecanismos de regularização fundiária, instrumentos para redução do déficit habitacional, fomentar a diversidade social e econômica, e aí, principalmente, né, o desenvolvimento de múltiplas centralidades. Esse é um conceito que a gente está focando muito para a Ilhéus, constituir medidas de sustentabilidade urbana ambiental e enfrentamento das mudanças climáticas. Então, Ilhéus, por ser um município costeiro, né, ainda sofre de forma mais latente essas questões das mudanças climáticas. A gente tem cenários aí de aumento do nível do mar, um pouco diferente da realidade de Congonhas e dos outros municípios que a gente teve a oportunidade de ver. Preservar, proteger, recuperar e valorizar, né, o patrimônio histórico, cultural. Ilhéus também, como o João mencionou, é um município que está quase completando 500 anos e tem uma riqueza cultural e histórica enorme. Então, de que forma a gente pode preservar isso? Reforçar e ampliar o processo, né, de planejamento e gestão da cidade, com ênfase no processo participativo, estratégias eficientes de mobilidade urbana e o planejamento regional com outros municípios do entorno. Pode passar, por favor, Ludmila. Então, a nossa dinâmica de trabalho, né, principalmente, aí está voltada para todo o nosso produto, que é o caderno de ordenamento territorial, e todos os nossos encontros participativos. Então, a gente dividiu em 4 grandes eixos temáticos. Como o Sérgio mencionou, esses eixos vieram lá do diagnóstico, então a gente consegue atacar de forma mais assertiva os assuntos que regem sobre esses eixos em específico. Então, o primeiro deles, meio ambiente e território. Esse é um assunto muito caro a Ilhéus, meio ambiente e território, porque a gente tem uma presença muito grande ainda de fragmentos de Mata Atlântica no município, e aí muito em função, principalmente, né, de terras indígenas que ainda são presentes no município, e também do sistema agroflorestal aí desde a época muito antiga, né, que foi também um grande responsável pela preservação da Mata Atlântica, o sistema Cabruca, que é justamente a associação entre a plantação de cacau e a própria Mata Atlântica, né? Então, nesse sentido, né, do sistema agroflorestal, interessa mais a floresta em pé do que o desmatamento. Então, isso também foi um dos grandes responsáveis pela manutenção desses fragmentos florestais. O segundo eixo temático, o turismo, cultura e patrimônio histórico. Ilhéus também é uma cidade bastante turística, ali todo aquele vetor da região sul da Bahia, né, é uma porta de entrada, Ilhéus, principalmente pelo porto e o aeroporto. Então, é uma cidade turística, não só por isso, né, pelas praias, pela questão do cacau e essa riqueza cultural também, de Jorge Amado, enfim, tem um patrimônio histórico vasto. O terceiro eixo é a dinâmica urbana, que envolve principalmente questões, né, de moradia, questões da ocupação desordenada, questões também do desenvolvimento de atividades econômicas. Então, esse terceiro eixo também é bastante importante, aí tem muita relação com os instrumentos urbanísticos. E o quarto eixo de mobilidade, que aí também a gente tem alguns conceitos, né, que estamos priorizando, a questão da mobilidade ativa, a questão de outros instrumentos, né, formas de transporte alternativo. Então, são esses 4 eixos principais que a gente está pautando no nosso trabalho. Pode Queria só passar. fazer um destaque para a questão da dinâmica urbana, que a gente tem que ter muita atenção, né, de pensar no planejamento e enxergue a cidade informal, né, e insira essa cidade informal no planejamento e na gestão urbana, né? Então, esse é um fenômeno
crescente no Brasil, né? Ilhéus não é diferente, né? Se você for pegar em termos de crescimento, são as áreas que mais crescem nas últimas décadas nessa região. Então a gente tem que entender como inserir a cidade chamada informal, né, dentro do planejamento e da gestão, né? Eu acho que isso é um recorte fundamental, que a gente vai trabalhar por diversos instrumentos, né, notadamente o aspecto da regularização fundiária, né, da REURB e tantos outros, né? Então isso precisa estar fortemente contemplado, né? Não dá para a gente só ter um olhar como cidade formal versus informal, como se houvesse uma divisão ali, né? E sim como incluir isso no desenvolvimento do município, né? Como inserir políticas, como inserir ações, como inserir planejamento, gestão, pessoas. Eu acho que esse aspecto é fundamental, né? Caso contrário, a gente estaria planejando e gerindo o território para cada vez um menor número de pessoas e retirando, né, do planejamento um fenômeno e um processo que acontece. Então, a gente precisa entender, precisa inserir, precisa incluir, precisa projetar, simular, ver quais são os instrumentos que podem agir, né, nessa política, e aí a gente está pensando em todos os aspectos: regularização, saneamento, desenvolvimento econômico, centralidades, né, atividades econômicas. Então, isso eu acho que é muito importante para a gente levar em consideração aí, né? Quando a gente fala o tema habitação, eu acho que insere isso tudo aí, né? Pode passar, então. Bom, essa dinâmica de trabalho que a gente utilizou nas primeiras oficinas, então a gente trouxe, né, para a população as principais fragilidades e potencialidades que foram diagnosticadas na fase de diagnóstico. Já elencamos algumas diretrizes iniciais para ter esse insight, né, para a população, para aí a gente entrar na fase de discussão das estratégias, instrumentos e soluções de forma conjunta, né? E isso tudo, de forma paralela, a gente também forneceu tanto os mapas falados físicos quanto a plataforma do mapa falado online. Pode passar, Ludmila. Essa metodologia foi utilizada para a fase de prognóstico, então aí para a gente avançar no trabalho, né, e adentrar no macrozoneamento e no zoneamento em si, a gente teve essa metodologia que a gente teve como referência, né, um guia para revisão de planos diretores aí desenvolvido pelo Ministério das Cidades, que ele fornece, né, algumas diretrizes para a gente ter essa análise integrada. Então, inicialmente a gente conseguiu reunir, né, os eixos temáticos do diagnóstico municipal, elencar as principais fragilidades e potencialidades, trazer um pouco da análise dos cenários futuros. Essas diretrizes e estratégias pautadas aí principalmente pelo conceito da resiliência urbana, além, né, das nossas contribuições recebidas no prognóstico. Isso tudo a gente conseguiu reunir em matrizes de implantação que foram divididas pelos 4 eixos principais. Então, essas matrizes de implantação reúnem tanto as fragilidades e potencialidades, as diretrizes e a definição dos instrumentos urbanísticos e ferramentas complementares capazes, né, de coordenar tudo isso que foi elencado. Por fim, a gente avança, né, para essa fase do macrozoneamento municipal, que reúne toda essa análise integrada, as estratégias, né, que dependem do macrozoneamento, através de toda essa questão da sobreposição de camadas e as ferramentas de geoprocessamento. Então, atualmente a gente se encontra nessa fase final do macrozoneamento. Aquele macrozoneamento que vocês observaram no mapa falado online foi a primeira versão. Então, a gente já teve uma revisão a partir das contribuições das oficinas, e a gente vai ter uma reunião devolutiva, né, para a validação desse macrozoneamento, para a gente adentrar na fase do zoneamento e dos instrumentos urbanísticos em si. Pode passar, Ludmila. Sobre a metodologia do macrozoneamento, né, a gente tem essa divisão entre macrozonas que estão localizadas em áreas urbanas e macrozonas localizadas em áreas rurais, né?
Então, nas áreas urbanas, a gente tem inicialmente uma macrozona urbana de preservação ambiental e cultural. Aqui eu vou citar os principais conceitos de maneira bem breve, né, mas no nosso caderno a gente discorre bem sobre essa metodologia e o que se pretende, né, com o estabelecimento dessas macrozonas. Então, essa macrozona de preservação ambiental e cultural, ela foi construída através das áreas com grandes remanescentes de Mata Atlântica e áreas protegidas aí dentro do contexto urbano. As áreas de mangue e restinga, onde nós também observamos um grande nível de ocupações irregulares, então pensar também em instrumentos urbanísticos capazes de atacar esse problema. Áreas de relevância paisagística e cultural localizadas também no contexto urbanizado. Uma outra macrozona na área urbana, a gente tem a macrozona antropizada especial, né, que são áreas com ocupações mais recentes, caracterizadas aí por diferentes padrões de urbanização, entre eles ocupações espontâneas, parcelamentos irregulares e áreas de ocupação regular com características especulativas. Então, a gente também já está pensando em instrumentos voltados, né, principalmente para esses problemas. Pode passar. Além disso, macrozona de requalificação urbana, né? Então são as áreas mais antigas com um nível significativo de antropização. Então são áreas que já são ocupadas há bastante tempo, mas que demandam assim urgentemente de uma requalificação de sua estrutura, de sua infraestrutura, né? A nível tanto de capacidade de suporte quanto de transporte, enfim. São áreas que em alguns locais a gente já identificou oportunidades de adensamento, mas outras áreas também a gente já identificou uma forma de locais já saturados, né, para ocupação urbana, então também pensar em instrumentos para esses problemas. A macrozona de estruturação do crescimento urbano, né, então são áreas aí que estarão sujeitas ao processo de expansão urbana em Ilhéus no futuro, muito impulsionadas aí pelos grandes investimentos estruturantes que estão previstos para o município, entre eles o Porto Sul, a zona de processação de exportação, todo esse polo logístico, né, que se pretende se instalar na região norte ali do município, tende a impulsionar o crescimento urbano em direção a esse eixo, né? Então, além disso, a gente tem um novo aeroporto regional sendo previsto também para aquela área, a duplicação de uma rodovia e de um semianel viário. Então, são investimentos que são impulsionadores aí de ocupação e que a gente já tem que preparar, né, o município para essa dinâmica que tende a se estabelecer. Pode passar, por Até favor. uma discussão, fazendo um parêntese, né, uma discussão bem interessante, que ao mesmo tempo que nós temos que pensar, né, no macrozoneamento e depois no zoneamento, para o desenvolvimento desses grandes vetores, né, que vão impulsionar a economia, mas que vão reverberar no seu entorno, não só imediato, mas às vezes até regional, ultrapassando os limites do município, né? Ao mesmo tempo, nós não conseguimos identificar qual que vai ser a velocidade que isso vai acontecer. Então, às vezes, os planejadores, na melhor intenção possível, acabam reservando grandes áreas e determinando se aquilo não acontecer da forma que tá pensada ou na velocidade que está prevista, você pode acabar tendo um efeito contrário, né? Ou congelando parte do município, ou às vezes favorecendo, né, a ocupação daquelas áreas com usos que possam ser conflitantes no futuro. Então, essa sensibilidade, né, não pode ser só de quem planeja o desenvolvimento do município. Eu acho que os instrumentos têm que ser instrumentos também que se adaptam, que se ajustam a diferentes tempos e movimentos que o município pode adquirir. Então, isso é uma discussão que nós estamos tendo agora, que a gente está compartilhando com vocês. Como que a gente poderia ter um instrumento que pode se adaptar se aquilo acontecer mais rápido ou se aquilo não acontecer tão rápido, né? Para não engessar, não congelar e, ao mesmo tempo, também não oferecer um tipo de desenvolvimento ou de ocupação que possa ser impeditiva da consolidação, por exemplo, de uma área de logística na região, por exemplo. Então, são questões que a gente está enfrentando agora, né? Talvez de ter
mecanismos mais flexíveis, no sentido de, ora, ele começa com essa intenção, se num determinado prazo não acontecer, ele pode adquirir uma outra característica. Nós ainda estamos debatendo esse tema, tá? Sim, e fazendo um paralelo com a cidade de Congonhas, né, a gente tem aí os principais problemas urbanos de Ilhéus. Primeiro, pautado, né, dessa questão das ocupações irregulares em áreas sensíveis, mas também uma pressão imobiliária muito forte em regiões aí valorizadas economicamente, com tendência à verticalização. Um pouco aí esse contexto, né, não está tão relacionado com a realidade de Congonhas, mas essa questão dos investimentos estruturantes, né, e empreendimentos impulsionadores da economia de uma forma geral. A gente pode fazer esse paralelo. Essa questão do Porto Sul, ele foi, no momento, né, do seu licenciamento e de sua implantação, foi muito discutida essa questão da localização desse porto, por ser numa área ambientalmente muito sensível, né? A gente consegue talvez fazer um paralelo aí com a questão da mineração no município de Congonhas. Então, pensar, né, de que formas a gente pode ter esse consenso entre interesses, essa disputa de interesses, né? Agora, entrando para as áreas rurais, a gente tem macrozonas aí divididas conforme a permissividade, vamos dizer assim, da ocupação, né? Então, a macrozona de ambiente natural protegido são aquelas áreas de extrema relevância ambiental e paisagística. Então, são regiões ali de mata atlântica em estágio primário, né? São áreas ali praticamente intocáveis, que a gente tende, né, a promover instrumentos e estratégias para desincentivar mesmo a ocupação. A macrozona de ambiente natural controlado, que aí são as áreas, né, com já um uso agroecológico, que são as formações florestais com manejo sustentável, as regiões onde se encontram comunidades tradicionais e assentamentos rurais, e áreas com alta ou muito alta fragilidade do meio físico, que aí vão merecer atenção, né, nessas técnicas agrícolas, de que forma vão ser feitos esses controles, né, do uso e ocupação do solo. Pode passar, por favor, Ludmila. E aí, a nossa última macrozona, a macrozona de ambiente natural diversificado, são as áreas com os menores índices de fragilidade do solo e índices médios de segurança hídrica. Esse índice de segurança hídrica são áreas, né, com relevância para tanto recarga de aquíferos ou de abastecimento humano. Então, essas regiões que a gente demarcou como ambiente natural diversificado, elas não são essencialmente essas áreas que fornecem essa segurança hídrica, e aí a gente entende que tem uma vocação maior para as práticas, né, de agricultura, mas tendendo a fomentar essas práticas agroflorestais, né, já existentes no município historicamente. Acho que do macrozoneamento é isso. Aí a gente tem o resumo no mapa, né, de forma espacial. Então a gente tem muitas áreas aí protegidas, né? A gente está fazendo uma comparação com o macrozoneamento anterior. De certa forma, a gente foi mais conservador nesse sentido, a gente está delimitando mais áreas, né, para preservação. E aí, como diferenciação também, a gente tem esses eixos, né, de crescimento que de forma inevitável vão ocorrer no município. Na parte norte, ali onde tem dois grandes polígonos, o de cima, né, esse vermelho mais escuro é a área do novo aeroporto, o de baixo é a área do porto. Então, a gente tende a ter uma dinâmica de ocupação estabelecida aí no município nos próximos anos. O que eu destacaria também é a presença aqui na parte sul do município, esse verde mais escuro, é onde está localizado uma terra indígena e também onde está localizados os principais fragmentos florestais preservados. Desculpa, Bernardo, só para aproveitar o mapa, você falou Uhum. do aeroporto, que seria esse vermelho mais escuro, Bordeaux, né, que é a Isso. macrozona de estruturação e crescimento urbano, e você falou de Isso. um porto mais para baixo. Esse porto está no rio ou está no mar? Não, está no mar. Aí a pontinha dele está desembocando aqui no mar. Ah, é Ele, aquele é aquele do aeroporto que está chegando no mar, é isso? a macrozona vermelha aqui, Daniel, é onde está inseridos os dois equipamentos. Como está escrito Ilhéus aqui, ó, no mapa, é Ah, então ela é onde... a vermelha, não é essa
mais escura, Não, do não, é a Não, Bordeaux desenvolvimento mesmo. urbano. Ah, tá, É beleza. a Bordeaux mesmo. Ela está ali na parte norte, a gente tem um polígono com a parte reta em cima e um Vzinho. Esse é do novo aeroporto. E aí a Tem gente tem como um passar o cursor em cima? perdão, Daniel, achei conector. que fosse o atual. O Isso. futuro é que no vetor norte, entre as duas partes aqui verdes mais escuras. É Onde onde ele estava falando mesmo, exatamente. Isso, esse polígono isso aí, vermelho é o isso. aeroporto, esse é onde a mãozinha apareceu ali, Tá. que é a reta. Não, desce um pouquinho a mão, onde tem o Bordeaux. Isso. Ah, beleza. Isso. Isso, o Bordeaux ali e o Bordeaux de baixo, logo abaixo. Não tão assim, não. Junto ali, isso, Ah, é o tá. Porto. Não, aí desceu demais. Mas são os Entendi, dois aquele, polígonos. isso ali, onde está a mãozinha, é o ponto de conexão Isso, com o mar. isso. Ah, A tá. mãozinha Isso. agora está o ponto de conexão com o mar, exatamente. Ah, tá, entendi. Beleza. Então o porto está junto com o aeroporto? Eles estão É, na mesma região, mas não se tratam do mesmo empreendimento. Certo, mas estão conectados, assim, vamos dizer. então, na verdade, conectado a ferrovia, a rodovia, o aeroporto e o Porto e o porto. porto. Nossa, Isso. É, é um. é um complexo multimodal aí. Por isso que tem uma grande área de um complexo logístico, né, para desenvolvimento do entorno, para Porto Seco, para área alfandegária, de suspensão alfandegária, bem grande, é um complexo mesmo. Assim E como isso, são outras regiões do Porto de Açu e etc, né? isso é recurso privado ou é público? É coisa do PAC? Como é que é? São os dois. Tem uma parte de recurso público, tem uma iniciativa privada, que é um grupo que chama ERG, que é Eurásia Group, mas que está num processo de transição, provavelmente, pelo que está saindo no noticiário, será adquirido por um consórcio liderado pela Vale e pelo BNDES. Certo, obrigado. Agora, interessante destacar, né, essas macrozonas, claro que a gente está pensando em termos de uma organização numa escala maior, né, mas o plano diretor ele tem que chegar lá no nível do cidadão, né? Como que você vai ocupar e utilizar? E aí talvez vá responder um pouco da pergunta do Daniel, né, mas só tangenciando essa questão, né, a gente percebe que essa questão dos gases de efeito estufa, por exemplo, que você perguntou da mitigação, né, isso vai ter muita relação com o modelo de uso e ocupação do tecido urbano, né? Então, se as pessoas de menor renda moram cada vez mais distantes das oportunidades, você vai determinar que você vai ter que ter um transporte e um consumo da jornada diária de trabalho dessas pessoas, né, um consumo de tempo muito significativo. Então, na medida em que você vai aproximar as funções e as rendas, né, diversidade de uso, diversidade de renda, por meio das políticas, que são um dos instrumentos, né, não dão conta integralmente dessa questão, mas podem favorecer isso, né, você já vai ter uma aproximação das principais funções, né, moradia, trabalho, educação, né, e todos os equipamentos de saúde, lazer, cultura e etc. Então, por isso só você já vai reduzir muito no setor de transporte. É claro que as políticas ligadas também à priorização do transporte coletivo e do não motorizado, né? Então, isso tudo vai ter que se traduzir no planejamento urbano, né? Há uma outra questão que também é fortemente emissora dentro do município é a questão dos resíduos, né? Então, que é um gás extremamente, inclusive, poluente, que é o metano, né? Então, essa questão do saneamento, gestão integrada dos resíduos, e aí nós vamos ter que trabalhar isso por meio de uma abordagem intermunicipal, né? Porque não se trata só da questão municipal, mas de como que vai haver um arranjo intermunicipal, seja por meio de consórcio, para promover saneamento e gestão integrada de resíduos. Então, é um outro tema também que entra no tema da mitigação, né? Claro que isso tudo vai ter que ser validado por um inventário, por um plano de ação climática, né? Todas essas bases já tem, a gente entende que o plano diretor como um articulador,
ele não pode tratar só desses outros temas, ele vai ter que articular todas essas políticas. Então, por isso a gente está, inclusive, em diálogo agora com a universidade que está encabeçando aí um plano, né, de prevenção a riscos e desastres do município, né, já existe um observatório também municipal, então, dialogando com todos esses atores para a gente poder inserir essas variáveis dentro do plano, né? A região de Ilhéus também, não só pelo que o Bernardo comentou da questão litorânea, né, mas da própria topografia, geologia do local também determina, e a infraestrutura, né, a infraestrutura que existe hoje determina um cuidado muito relevante com as questões ligadas tanto a enchentes, inundações, o aspecto, né, do aquecimento propriamente dito, efeitos de ilhas de calor, as questões de recursos hídricos também, né, abastecimento e gestão desses recursos hídricos, todos esses temas a gente tem que inserir, e foram inseridos desde o diagnóstico, e agora a gente está trabalhando, inserido dentro desses 4 eixos, né, dentre eles aí um destaque para a resiliência, para poder trabalhar isso, né? E aí a adaptação, né? Aí eu diria, Daniel, começando a responder a sua questão, a gente está trabalhando 4 dimensões, né, do tema de mudança climática, né? Mitigação, adaptação, financiamento. Acho que esse é um tema fundamental que a gente precisa trabalhar, como que o município pode se articular por meio do seu plano diretor para poder acessar recursos, sejam nacionais ou internacionais, para subsidiar também essa adaptação, né, ou essa agenda climática. E o quarto, que é colaboração, né, como que o município pode também contribuir com uma rede de colaboração entre municípios, regiões e países para poder, e aí trabalhar questões muito objetivas de soluções baseadas na natureza, né, e SBNs e outras ferramentas para poder lidar melhor com essa questão, que é uma mudança de paradigma, né, porque essas soluções não fazem parte do repertório, do cardápio de praticamente nenhum município. Então é um novo paradigma aí que entra como planejar, até mão de obra, né? A gente está trabalhando, por exemplo, em Fortaleza, em Palmas, com esse novo repertório de soluções baseadas na natureza, e não tem nem mão de obra ainda para construir, não sabem como que é como que é a manutenção, a operação daquele equipamento, qual que é o custo, como que financia isso, porque nas linhas lá dentro da Secretaria de Obra ainda não tem essas variáveis, então é uma mudança bem grande aí no cardápio municipal, né? Mas o plano diretor já tem que começar a se envolver e ele pode trazer também alguns instrumentos complementares que têm que ser desenvolvidos e regulamentados também depois especificamente para isso, né? Não sei se respondeu um pouco da sua pergunta, mas é como que a gente ainda está trabalhando esse tema. Acho que da parte do macrozoneamento era isso. Acho que a gente pode abrir para as perguntas aí, pessoal. Então, só complementando, eu queria agradecer a apresentação de vocês. A gente tem, acho que 15 minutos aqui, né, para o nosso final da oficina. E pelo que eu entendi, vocês terminaram a apresentação, não é isso? Sim, sim. Isso. Então primeiro eu queria agradecer. Acho que a gente está entrando aí na terceira geração de plano diretor pós-estatuto da cidade, e com certeza a gente está vendo aí como vocês estão mexendo com variáveis novas, né? Eu acho que essa questão última que você colocou aí da questão da mitigação, né, das mudanças climáticas, é um ponto importante. Então, só a última pergunta que eu fiz aqui vocês vão tratar o zoneamento dentro do plano diretor, não é isso? Exatamente. Ele inteiro não vai ter uma lei específica de zoneamento, mas vai ter o plano diretor já abarcando tudo, né? Isso. Perfeito. Eu acho que é uma coisa que ela melhora a pactuação, né?
você cria uma pactuação mais ampla, né? E a gente sabe que para essa pactuação entra um monte de varia de disputa, né? Principalmente quando tem pressão imobiliária nesse processo de pactuação que você considera, né? Como que você vai tratar, né? Dos territórios que maior adensamento, se você vai colocar encargo, né? Eu acho que que o zoneamento ele fica bem amarrado, né? E aí eu queria perguntar para vocês assim, sendo uma cidade litorânea com essa extensa costa, né, essa extensa frente marítima, como é que está essa questão imobiliária, né? Essa pressão imobiliária, como é que está assim? Existe uma pressão para aumentar índice, para aumentar coeficiente de aproveitamento? Como é que está isso? Ó, se a gente olhar para a cidade hoje, Daniel, e estou vendo aqui também a Adriana da nossa equipe entrou, fique à vontade também, Adriana, de contribuir, mas se a gente olha para Ilhéus hoje, né, seja um- quando a gente chega, um voo aéreo, ou mesmo percorrendo as ruas, a gente percebe o fenômeno de toda a cidade litorânea brasileira, né? O mercado imobiliário, ele quer ocupar a primeira fiada ali da linha litorânea, né, que é todo mundo quer a vista para o mar, né, e o mais alto e o mais com os maiores coeficientes possíveis, né. E aí o que a gente está vendo lá na prática, Daniel, é que isso está transformando a área litorânea numa não cidade. Por quê? Os empreendimentos são monofuncionais, são residenciais, né? Eles não têm uma diversidade de uso, então a frente deles é simplesmente uma portaria ou um grande muro, né, para acessar aquele equipamento, e normalmente eles se desenvolvem ao longo de uma rodovia, que é essa rodovia litorânea. Então você está transformando o melhor do ativo, do atributo litorâneo, num grande problema, que você está transformando uma rodovia numa área de passagem, ao mesmo tempo você não traz vitalidade, porque é só residencial e só de média e alta renda, porque a baixa renda não vai conseguir morar no litoral, mas ao mesmo tempo, para esse equipamento funcionar, as pessoas que vão trabalhar no supermercado, que vão trabalhar, né, no comércio, no serviço, nos condomínios, nas edificações, vão estar morando cada vez mais distantes, né? Então, esse é o fenômeno que, sem uma política adequada, né, que vai articular todas essas ações, isso vai acabar não só consolidando esse modelo, mas ao mesmo tempo até desqualificando o preço dessa região, porque na medida em que essa faixa é consolidar, você não tem mais o que desenvolver, né? Então, eu acho que a política urbana ela vai ter que trabalhar num modelo de diversificação de uso de renda e favorecendo, por meio de instrumentos urbanísticos, a ocupação também do interior, para ela não ficar restrita só a essa primeira fiada, né? Então, provavelmente oferecendo, né, melhores condições, coeficientes, modelos, né, de outorga não onerosa para desenvolver áreas que naturalmente o mercado não iria desenvolver, né? A gente acha muito interessante algumas experiências, como por exemplo do próprio Reviver Rio, né, que fez uma troca de coeficiente entre as áreas mais cobiçadas com as áreas menos cobiçadas na área central, né? Então acho que esses instrumentos de outorga, transferência, né, outorga onerosa com outorga não onerosa, coeficientes trocados ali, pode ser interessante quando a gente chegar nessa camada do uso e ocupação do solo, né? O macrozoneamento vai dar a estrutura necessária para a gente desenvolver essas centralidades, que é tentando puxar esse desenvolvimento também para o interior do território e não só para essa costa litorânea. Mas, assim, o diagnóstico, a fotografia hoje, Daniel, ela é muito preocupante. Muito mesmo, porque é isso, você tem uma rodovia, né? Quer dizer, uma praia, uma rodovia, e depois na linha seguinte, todos os edifícios residenciais e turísticos monofuncionais, né, com alguns equipamentos dispersos e sempre voltados para a classe média e alta e não estão produzindo cidade, né? Ali você não consegue andar a pé, você não consegue acessar equipamentos de saúde, educação, serviços, cultura, lazer, nada disso, né? Então, a gente precisa construir
mecanismos onde o mercado imobiliário veja que tem um valor que vai além do valor litorâneo. E aí quer dizer, a gente também favorecer o desenvolvimento imobiliário, mas numa outra lógica, numa outra mecânica, né, que não fique restrito a só uma faixa, porque a faixa ali ela é extensa, mas ela vai acabar, né? E depois, né, nós vamos ter uma não cidade ao final, né? Então, essa é uma preocupação. Por isso que esse trabalho também de capacitação, letramento, é importante para ver que pode ter um ganha-ganha, né? O mercado pode até se beneficiar se tiver um outro modelo de desenvolvimento, né? Certo, Sérgio, obrigado. Queria ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Qual que é a extensão do território de Ilhéus? Se eu não me engano, são 900 e poucos quilômetros quadrados, não é isso? Eu não tenho esse número de cabeça, mas são aproximadamente 80 quilômetros só de costa, né, Nenê? 1.588 1.500, desculpa, errei por muito. 1.500. Só para a gente ter uma ideia, uma comparação, ó, Belo Horizonte tem 330 quilômetros quadrados, então são 5 vezes a área de Belo Horizonte. São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados, o município, né? Não região metropolitana. Muito grande, né? E tem 190 mil habitantes, Ilhéus, né, hoje. Isso, exatamente. E você tem distritos e regiões que não se comunicam, nem do ponto de vista de infraestrutura, de rodovia, você tem que passar por outro município para chegar em Ilhéus. Ela está dentro do município, mas você precisa percorrer outro município para chegar até, por exemplo, a sede de Ilhéus. Então, é um desafio, são realidades muito distintas e a questão rural também é muito importante lá, né? Então, não só a questão dos povos originários, a questão também da agricultura de subsistência e também a economia do cacau. Então, são variáveis muito importantes ali que a gente tem que conciliar. E aí, imagina, entrando um porto, uma ferrovia, um aeroporto novo, né? Isso tudo dentro de uma área de fragilidade ambiental, também são questões complexas. Claro. O turismo é o principal elemento impulsionador da economia? Ou é o cacau? Ou não, nenhum dos dois? Pode sim, Adriana. Na verdade, hoje é uma composição, na verdade, são os dois. Também essa parte do porto existente hoje tem um escoamento de soja e do próprio cacau. Então, é uma composição. Ilhéus já teve um centro de produção de equipamentos de informática e isso se desmobilizou devido à carência do aeroporto que compusesse melhor, que fosse suficiente para escoar essa produção. Então, hoje em dia, é agricultura, cacau, né, e outras culturas, tem cassinocultura, é diversificado, tem o turismo relevante, ele recebe, inclusive, cruzeiros, né, ali tem o aeroporto que funciona e ele serve como ponto de entrada ali para a região de Itacaré, inclusive, e tal também. E esse escoamento do porto existente hoje, não do novo porto, tá? Hoje já existe um porto que é um porto pequeno, com outra função, que não é o porto. Então, é uma somatória, a composição dessas atividades econômicas, né, ali na região. Não sei se estou esquecendo de alguma coisa, o João quer complementar? Mas um turismo bem aquém do potencial, viu, Daniel? A gente escutou isso muito da população, as oportunidades que existem no município para desenvolver essa atividade econômica e de ser um polo mesmo turístico, sabe? Então, acho que a gente tem que induzir de alguma forma esse desenvolvimento turístico, seja através, né, da organização do território ou de outras estratégias aí que a gente está pensando. E complementando aí o Bernardo também, Daniel, a gente tem Itabuna, né, que é um município muito mais novo do que Ilhéus, e hoje, se a gente for pensar em questão de infraestrutura, ele está muito mais desenvolvido
do que a Ilhéus propriamente dito, né? Então, assim, a gente tem uma distância curta ali entre os dois perímetros urbanos. Então, hoje a gente tem pensando em infraestrutura, Itabuna está muito além de Ilhéus do que ela poderia estar, né? Então, um desafio muito grande ali que a gente tem de realmente trazer toda essa infraestrutura, trazer todo esse olhar para Ilhéus novamente, né? Que já teve há um tempo atrás. Sem criar, né, minimizando ao máximo, né, os impactos. Aí é que é o verdadeiro desafio, né, nessa nova visão, né, de minimizar ao máximo os impactos. Até porque Itabuna está no eixo, ela como município como regional, ele funciona melhor porque ele está na BR e a Ilhéus está mais deslocado. Então, tem esse papel, né, o turismo, todas essas funções faladas são pouco desenvolvidas devido à falta de infraestrutura. Como promover essa infraestrutura, impactando cada vez menos. E uma outra, também quando o Sérgio já fala, o Sérgio muito boa, ele respondendo sobre a questão da dinâmica urbana no sul, na orla, né, do sul, de forma geral, mais no caso do sul. O desafio que a gente encontra foi colocado aqui no plano diretor do Cerro, se não me engano, que inclusive foi um plano bastante interessante, mas que depois não teve a aceitação total por parte da Câmara, né? Então, um dos desafios também que nós estamos enfrentando, né, é que tudo isso chegue pelo letramento, fazer a conscientização da população para que a participação nos dê apoio para enfrentar essa tensão aí, porque essa briga de braço com a especulação imobiliária na região do sul. Certo. Adriana, Então, será obrigado que por compartilhar. Adriana, será que é possível você se apresentar? O João, o Me Bernardo e o perdoe. Sérgio se falaram, mas você não falou. Me perdoem, eu tive um probleminha aqui na internet na hora de entrar, e eu me atrasei, não quis atrapalhar. Sou Adriana Leite, sou arquiteta urbanista, mestranda pela UF, né? Eu estou localizada agora aqui em Niterói, e eu faço parte da MIR, para consultoria para o plano diretor de Ilhéus. Eu participei da primeira versão do plano diretor lá em 2006. Na época eu fazia parte da gestão, eu morava em Ilhéus, né? E então está sendo muito interessante essa retomada, ver como que mudaram os processos participativos, a dinâmica do processo participativo principalmente, e toda essa questão das levas, né, do plano depois do Estatuto da Cidade. Então, muito rica a experiência, tudo que foi colocado aqui hoje, vocês imaginam, né, o que é rebater tudo isso no solo do município, dessa extensão que é praticamente todo coberto por regiões que são de interesse ambiental. Então, sim, um desafio enorme. Eu estou muito feliz de fazer parte, muito instigada, né? Está contribuindo e está trocando com vocês aqui. Que legal, que bom. É sempre bom escutar uma voz feminina em meio a essas apresentações que a gente está tendo aqui. Obrigada pela presença e que bom que você conseguiu entrar, né, e falar um pouquinho também. Daniel, você ia falar alguma coisa? Não, só ia, por conta do horário, eu queria agradecer aqui o Sérgio e toda a equipe do Grupo MIR por estar aqui compartilhando a experiência. Eu achei bem interessante todo o processo que vocês estão conduzindo na Ilhéus. Eu tenho a impressão que a gente tem uma missão esse ano que é o seguinte: esse ano é o ano da 6ª Conferência Nacional das Cidades. E a gente precisa dar algum passo, né, nesse tema, na esfera nacional. Porque, assim, a gente tem se esbarrado muito em processos que são tecnicamente muito interessantes no executivo, muito ricos, muito sólidos, participativos, cumprem a agenda do Estatuto da Cidade, cumprem a agenda dos marcos internacionais, e muitas vezes esses processos, quando eles entram na esfera política, eles vão para o processo de aprovação, eles de fato têm grandes retrocessos, né? Então, eu tenho defendido que a gente precisa fazer um sistema nacional de planejamento territorial. A gente precisa, esse sistema, ele não é um sistema para olhar só para instrumento,
ele é um sistema que tem que olhar para estrutura administrativa do Estado, para ele lidar melhor com os processos de planejamento. Então, por exemplo, não dá mais para a gente ficar nos regimentos internos das câmaras municipais, nas leis orgânicas, que elas geralmente têm o seguinte: olha, para aprovar uma lei de plano diretor, você tem que fazer tantas audiências públicas e tal. Então, a gente precisa, acho que, assim, fazer um grande debate nacional sobre isso, avançar, né? E eu acho que talvez essa sexta conferência seja o momento para a gente levar esse debate. E esse debate, ele só faz sentido quando a gente tem esse tipo de experiência acontecendo, né? Então, é isso que eu queria compartilhar aqui. E eu queria abrir aí para vocês, Sérgio e equipe, fazerem as suas considerações finais aí, para a gente finalizar a oficina de hoje. E claro, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas pelo que eu vi, não, como ninguém levantou a mão ou escreveu no chat, mas se alguém tiver alguma pergunta, claro, fique à vontade. Bom, não sei se vocês querem falar antes, cada um fazer um fechamento, acho que é melhor, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente, né, dessa partilha. Acho que foi muito rico, não só a gente aqui dividir, né, o que vem sendo feito, mas participar com vocês aí do que foi feito nos municípios de Cerro, Belo Horizonte e São Paulo. Acho que a gente conseguiu fazer links aqui com essa nossa próxima fase, né, do zoneamento e aplicação dos instrumentos. Então, deu muitas ideias aqui de como inserir essas novas agendas no contexto do nosso trabalho. Só agradecer mesmo e tomara que a gente tenha mais encontros como esse. Bom, pessoal, também gostaria de agradecer a oportunidade. Acho que está sendo um momento muito rico, né, onde a gente está conseguindo agregar valor aí também à nossa forma de trabalho e vice-versa, né. Acho que é muito bom essas trocas, porque são experiências distintas, onde a gente está falando de territórios diferentes, mas com um objetivo comum, né, que é o planejamento urbano. Então, também gostaria de agradecer essa oportunidade e eu também espero que a gente possa se ver aí em breve. Eu acabei de falar, mas eu gostaria de fechar agradecendo também, repetindo um pouco o que os colegas estão falando, achei muito rica, foi muito proveitoso esse momento aqui de passar, mas também de escutar e ver essa troca, né? Saber que o que nós estamos fazendo. É interessante a gente ter esse respaldo, o que está acontecendo, o que as pessoas estão pensando também, contribui, favorece e abre a nossa cabeça. Joia. Bom, eu também, além de agradecer, eu queria reforçar isso, né? O valor desse espaço de troca de colaboração, né? E que a gente mantenha esse espaço vivo, trazendo cada vez o maior número de colegas, de experiências, tendo um debate franco, aberto, né? Nós sabemos também que tem uma curva de aprendizado muito grande que a gente precisa adquirir, né? E quanto mais a gente trocar experiências, aprender, né, com outros desafios, melhor a gente vai poder oferecer aí entregas, né, dentro daquilo que a gente está desenvolvendo. Então é isso, parabenizar pela iniciativa e nos colocar à disposição. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Sérgio, e pessoal, todo mundo que está aqui participando. Esses nossos encontros, eles vão estar disponibilizados no site. Então, as pessoas do município de Congonhas, inclusive, vão poder depois assistir, né, e acompanhar esse debate que a gente está fazendo. A gente acho que vai ter mais uma oficina temática, né, que a gente está organizando provavelmente para 5 de fevereiro, e aí a gente vai trazer 4 especialistas para falar do tema da mitigação. O Sérgio aí é um dos nossos especialistas, vai ter a Miriam Titipin aqui de São Paulo, o Gilberto e o Rubens de Brasília, e eles também vão abordar o tema. Enfim, a gente está desenhando essa oficina, assim que a gente confirmar, vai fazer a divulgação. E aí a ideia nesse momento é a gente se debruçar mais fortemente sobre o tema da mitigação, né? Entrar mais em métricas, né? Como é que a gente consegue transpor essas métricas para o plano diretor. E também a gente vai ter uma oficina, daí essa outra vai ser, a gente vai ter mais 2 oficinas antes do processo participativo, que serão presenciais em Congonhas, um sobre com o IPHAN,
né, sobre a questão preservação do patrimônio, e outra sobre institutos de planejamento, que a gente vai trazer a experiência do IPUC e também um especial, o Elcio Batista, que ele foi presidente do IPLAN, foi vice-prefeito de Fortaleza, e também vai compartilhar aí um pouco a ideia dos desafios de criar e implementar um instituto de planejamento, né? Então, com isso a gente encerra um pouco os nossos inputs para esse processo de formulação, e aí a gente entra vai fazer a nossa audiência de etapa de proposição, meados de março, fevereiro, março, a gente está em tratativas disso com a prefeitura, né, com o novo governo, com a nova agenda do governo, e aí também a gente vai divulgar isso para todas as pessoas poderem acompanhar. Acho que era isso. Gente, brigadão, viu? Boa semana para todo mundo. Um abraço. Muito obrigado. Até logo. Ótima semana. Tchau, gente.